próximo governo se ele não cancelar as despesas. Então, é muito importante os senhores prestarem atenção nesse dispositivo da lei. Tanto a Lei 10.028, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320. Agora nós vamos entrar num outro tema, que são as despesas de exercícios anteriores. Todos esses temas que nós estamos falando estão entrelaçados, são temas conjuntos, temas que a gente vem lá do empenho, você passa pela nota de empenho, nós falamos do restos a pagar, agora vamos falar de uma outra coisa que decorre muito dessas despesas, que são as despesas de exercícios anteriores. E o que são as despesas de exercícios anteriores? Ela está lá no artigo 37 da Lei 4.320, que diz o seguinte: as despesas de exercício encerradas, para as quais o orçamento respectivo não deixava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado em época própria. Então, essas DEAs, que está aqui no artigo 37, são as DEAs que são DEAs regulares, são as DEAs normais, são aquelas DEAs que a administração pública pode estar fazendo. Por quê? Se essas são as DEAs regulares, é porque existem as DEAs irregulares. E essas DEAs irregulares são o grande problema da administração pública, certo? Eu já vi muitas entidades serem, às vezes, dado como irregular os pareceres das contas. Por quê? Por causa dessas DEAs irregulares, DEAs que não foram feitas conforme dispõe a lei. Então, despesas que não tenham se processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no exercício. Então, se de repente você cancelou, eu tinha um empenho lá de uma determinada empresa, esse empenho precisou ser cancelado ao longo de 2 anos. A empresa volta para reclamar, essa DEA pode estar sendo feita, porque é chamada DEA regular, está prevista na lei. O restos a pagar com prescrição interrompida, estava na prescrição do restos a pagar, houve um cancelamento desse resto, o credor volta lá e vem cobrar, escuta, vocês não me pagaram aquela quantia que vocês me deviam, esse restos a pagar, esse resto a pagar que foi cancelado, ele pode ser reempenhado e pago como DEA. E outra coisa, o que é o mais comum, os compromissos reconhecidos após o término do exercício. Então, aí que a gente fala bastante, tá? A diferença de conta de água, conta de luz, conta de energia elétrica, já falamos, Conta de água, luz, diferenças salariais, são valores que eu não tinha como estar sabendo dessas despesas. Poxa vida, tive uma despesa lá, uma diferença de conta de água e de conta de luz no ano anterior. Como é que eu ia ficar sabendo dessa despesa? Não tinha como. Fiz a nota de empenho, cobriu toda a despesa que eu tinha para o exercício. Chegou no exercício seguinte, veio uma diferença de conta não cobrada do ano anterior. O que acontece? O administrador tem a obrigação, tem o dever de estar empenhando, fazendo a nota de empenho e pagando aquela despesa. Então, só para a gente fechar esse entendimento, seja no próximo exercício. Quais são os casos de DEAs mais irregulares? É aí que nós chegamos no ponto crucial, eu acho até, da nossa aula de hoje. O ponto crucial. O quê? As DEAs irregulares, que são o grande problema hoje da administração pública. Ou seja, realizar despesa sem prévio empenho. A administração realiza a despesa, não tem dinheiro para estar pagando aquelas despesas e paga as despesas com o orçamento do exercício seguinte. Isso aí é muito complicado. Então, o que nós temos aqui? Pagamento de contratação de serviços e obras em gerais, tais como coleta de lixo, construção e manutenção de pontes e viadutos e serviços de iluminação pública. Esses 3 tipos aqui, que eu trouxe de exemplo para vocês, o que são? A gente percebe logo no primeiro momento que são despesas que são tecnicamente conhecidas pela administração. Agora, por que a administração não empenhou esses valores? Por que ela não deixou recursos para esses valores? Se eram despesas importantes, por que você de repente fez a despesa, não fez uma nota de empenho? Será que a administração achou mais importante pegar o dinheiro e passar para outras despesas? Se ela achou, por que fez aquelas contratações?
Então, muito importante, porque esses tipos de contratação são as contratações irregulares e que podem dar apenações, podem dar problemas para o administrador público. Então, coleta de lixo, construção e manutenção de pontes e viadutos, serviços de iluminação pública, contratos em geral, tá? Até vocês aí de pequenas prefeituras também podem estar incorrendo nisso. Contratos em gerais, ou seja, contratos que foram feitos e não tinham um lastro financeiro, não tinha orçamento para isso. O pagamento de ideia irregular, olha só, ele implica em quais descumprimentos? Nós temos lá o inciso 2º do artigo 35 e do artigo 60 da 4320. Que diz o seguinte: pertencem ao exercício financeiro a despesa nele legalmente empenhadas. Por quê? Porque quando eu tenho a despesa legalmente empenhada, eu estou considerando aquela despesa naquele exercício. Quando eu não faço a despesa, quando eu não tenho o empenhamento dessa despesa, essa despesa vai ser conhecida quando? No exercício subsequente. Logo, eu estou infringindo o quê? O artigo 35 da 4320. Outra coisa, o artigo 60 também, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. É muito complicado isso, porque você realizar a despesa sem prévio empenho, você está infringindo o artigo 60 lá da 4320. Até a própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz no seu bojo lá no artigo 37, o quê? Dizendo o seguinte: que equiparam-se a operações de crédito e estão vedadas. Então, ele considera como um empréstimo, né? Então, o artigo 37 da Lei 101, ela considera como um empréstimo o quê? Assunção de obrigações sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Olha só, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe o quê? Que ela considera como se um empréstimo, ou seja, o administrador público não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, não faz a nota de empenho. Se não faz a nota de empenho, ele está fazendo o quê? Está auferindo um empréstimo, ou seja, está aumentando a sua despesa indiretamente, então está onerando o cofre público. Então, essa despesa que deveria ser pago num determinado exercício, vai onerar um próximo exercício. Então, já está aqui, já está implicando no descumprimento do artigo 37 da 101. E o pior de tudo, que o inciso 2º do artigo 167 da Constituição Federal, olha onde nós entramos, hein? Saímos de Lei 420, fomos para a Lei 101, uma lei complementar, e agora estamos aonde? Na Constituição Federal. Ou seja, você fez uma despesa sem prévio empenho, o que acontece? Você está infringindo o artigo 167 da Constituição. É vedado a realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos adicionais. Então, com isso, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, o nosso curso está completo na internet. Espero que tenham gostado da nossa aula e estou aguardando um próximo encontro com vocês. Muito obrigado.